trago memória, em versos de cantoria, para falar das guardiães, dos saberes de valia, rezadeiras e parteiras, herveiras benzadeiras, mulheres de valentia. Keiane Dias, Cordel Benzadeus. Então, eu irei apresentar o trabalho intitulado As Narrativas de Cordel na abordagem dos ofícios das rezadeiras, apresentado por mim, Melissa Barbosa Araújo, e orientado pela professora doutora Patrícia Cristina de Aragão. Então, para podermos falar um pouco sobre esse ofício dessas mulheres, desses homens rezadores, é importante a gente entender qual é a importância da literatura de cordel para a sociedade brasileira, né? Já que ela é um dos patrimônios históricos e materiais muito importantes, mas principalmente direcionar essa literatura para a população nordestina, porque ela possibilita uma construção identitária de pertencimento. Então, o cordel, ele tem sido um campo fértil de discussões acerca sobre diversas questões, como sociais, culturais, históricas, políticas, já que esses poetas, né, escritores cordelistas, eles expressam, através do cordel, interpretações e visões acerca do mundo em que vivem. Então, o cordel, ele possui muita criticidade e, além de trazer também visibilidade a alguns sujeitos que foram excluídos das narrativas, né, e nas formações e construção brasileiro. E essas discussões, elas não surgiram a partir do século atual. Na verdade, ela vem desde o século XIX, nas investigações acerca dos folhetins, das canções, porque inicialmente essa literatura ela era perpassada através das canções, e só a partir do século XIX que ela foi impressa, né? E isso não quer dizer que houve uma ruptura entre as narrativas orais e tudo mais. Na verdade, o formato escrito, o formato impresso, possibilitou um novo recurso de resistência, um mecanismo de resistência contra o apagamento e o esquecimento. E aí, quando a gente fala sobre esquecimento, geralmente a gente associa a algo biológico. Só que, segundo Legoff, esse esquecimento, às vezes, eles vêm, na verdade, envolvidos de diversas outras formas, né? De diversas questões e áreas, como política social, econômica, em que os grupos dominantes, eles têm o poder de interferir na memória coletiva. E um desses esquecimentos muito presente é sobre esses sujeitos, sobre essas mulheres rezadeiras e esses homens rezadores que tiveram uma participação muito importante na sociedade brasileira, né, que apesar de que a Constituição Federal de 1988 assegure a saúde para todos, a gente sabe que algumas políticas públicas não atingem, não alcançam uma certa camada social, um certo grupo social. Então, esses sujeitos, rezadeiras e rezadores, eles foram muito importantes porque eles auxiliaram e deram essa assistência a essas pessoas que não conseguiam ter acesso ao hospital e ter acesso à saúde, certo? E é importante refletir o porquê que essas mulheres e que esses homens foram levados ao esquecimento. Por que elas não estão presentes na historiografia, já que elas tiveram uma participação ativa e muito importante, né? E que despertou nesses sujeitos que estavam à margem da sociedade um sentimento de esperança, né? E aí, quando a gente direciona isso às mulheres, a gente percebe que isso é muito presente, o apagamento delas na historiografia, e a gente vê uma forma muito grande de violência direcionadas a elas, não recentemente, mas a gente vê reminiscências disso, atualmente atribuído a elas adjetivos pejorativos, mas isso é uma forma de violência que vem muito de antes, né, em que elas eram tidas como bruxas por possuir conhecimento das plantas medicinais. Essa é a nossa pesquisa historiográfica e qualitativa, né, em que a gente utiliza o cordel de Keiane Dias.
bens a Deus, para analisar a forma de tratamento em que a cordelista ela realiza. Então, durante a nossa pesquisa, a gente conseguiu perceber diversas características muito interessantes, como a valorização dessas mulheres rezadeiras, né? Então, na obra dela, ela é direcionada justamente para as mulheres, e o interessante é que ela valoriza essas rezadeiras, esses saberes de cura dela que são passados de forma oral e geracional, ressaltando a memória como um dos recursos fundamentais também, incentivando que as pessoas, os filhos dessas mulheres, as filhas dessas mulheres escutam esses saberes, valorizem esses saberes, né? Assim como o resto da população também, trazendo esses saberes válidos, né? Então, ela também ressalta a oposição que existe muito entre o saber científico e o saber popular. E ela traz isso de forma muito simples, como que ambos os saberes são importantes e são válidos para a sociedade, além de incentivar a questão da memória. Ela valoriza muito a memória, então trazer esse cordel para a sala de aula é muito enriquecedor, né? Porque vai resultar e colaborar para uma prática educativa muito interessante em sala de aula, realizando uma ligação com o estudo do meio, né? Em que os alunos eles vão utilizar a experiência e o meio em que vivem para poder construir um saber autônomo, né? Então, utilizar esse recurso faz com que eles se tornem e percebam-se como agentes do próprio saber. Então, como referência, a gente utilizou algumas contribuições, como Rosilene Mello, Ruhana Souto, Legoff, Margarete Rago e Cícer Bittencourt. Obrigada, eu agradeço a todos.